Milionário convida ex para aniversário, mas a surpresa de uma mãe de gêmeos foi chocante. Lucas, um magnata do setor imobiliário, estava em êxtase. Era seu aniversário, e ele havia decidido fazer uma festa grandiosa em um luxuoso resort à beira-mar. As expectativas estavam nas alturas. Ele pensou que este seria o momento perfeito para reconectar-se com Clara, sua ex-esposa. Depois de meses de divórcio conturbado, ele queria enterrar as mágoas do passado e, quem sabe, reacender uma centelha de amor. O resort brilhava sob o sol escaldante. As palmeiras dançavam ao vento e a areia branca parecia convidar todos a relaxar. Lucas respirava sucesso por todos os lados. Ele preparou tudo meticulosamente, imaginando o sorriso de Clara ao entrar naquele paraíso. Mas a felicidade começou a escorregar entre seus dedos quando o carro dela chegou. A primeira coisa que chamou a atenção de Lucas foram as risadas. Eram duas vozes infantis e ele não fazia ideia de que poderiam ser as vozes de seus filhos. Sim, filhos. Com um nó na garganta, Lucas observou Clara sair do carro com dois gêmeos em mãos, um menino e uma menina, que mal lhe pareciam conhecidos. A revelação atravessou seu peito como uma faca. Ele era pai, mas ninguém lhe dissera nada. "Oi, Lucas", Clara disse, em um tom que tentava ser casual. Ela parecia relaxada, mas seus olhos, aqueles olhos, estavam cheios de segredos. Os gêmeos, com cabelos cacheados e olhos brilhantes, olharam para ele com curiosidade. O coração de Lucas disparou. Como ele pôde ficar tão alheio? As perguntas começaram a brotar. O que mais ele não sabia? As crianças se aproximaram dele, uma delas puxando a manga da sua camisa. "Você é o papai?" perguntou a menininha. Lucas congelou. A resposta não vinha e um mar de emoções o inundava. Era um turbilhão de dor, confusão e um cintilar de esperança. Ele olhou para Clara, à procura de respostas, mas o passado pairava pesado entre eles, envolto em mágoas e decisões. Entre sorrisos forçados e risadinhas infantis, um terceiro elemento invadiu o cenário. O rival de negócios de Lucas, Felipe. Ele entrou na festa como um raio, com aquele sorriso arrogante que sempre provocava Lucas. "Temos uma grande revelação em família", ele exclamou, mirando os gêmeos com desdém. A tensão cresceu. Clara cerrou os lábios, mas seus olhos lançavam faíscas. Lucas se sentiu encurralado entre a vontade de defender sua família e as revelações esmagadoras. Enquanto as músicas tocavam e os convidados dançavam, um segredo familiar, a origem do porquê da separação, estava prestes a emergir. O passado nunca morre, ele apenas espera na esquina. O clima festivo se tornava um mar de inquietude. A festa estava se transformando em um pesadelo. Ele precisava saber a verdade, mas a próxima pergunta ecoava na mente. Ainda havia espaço para o amor entre ele e Clara. "Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante." Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas ainda estava atordoado. A menininha, com os olhos tão parecidos com os dele, tinha acabado de lhe perguntar se ele era o papai. O tempo parecia ter parado ali, naquele instante. Clara o observava,
Mas havia um misto de medo e determinação em seu olhar. Ele não conseguia processar tudo aquilo. Ser pai tinha sido um papel reservado para ele, e agora aquilo estava jogado em sua cara como um presente não desejado. No meio da tensão entre eles, Clara se aproximou e sussurrou: "Precisamos conversar, Lucas. Não aqui." Mas antes que pudesse puxá-lo para um canto mais calmo, Felipe interrompeu, como sempre fazia, sorrindo daquele jeito arrogantemente desprezível. "Que lindo, né? Família reunida. Um retrato perfeito para o Instagram. Mas será que o papaizinho sabe toda a verdade?" A provocação fez o coração de Lucas disparar em desespero. Um silêncio pesado tomou conta da festa. Os convidados começaram a cochichar, sentindo que algo estava prestes a acontecer. Clara mordeu o lábio. "Felipe, isso não é o momento." Ela olhou desesperada para Lucas. Ele estava prestes a gritar de volta. Mas, repentinamente, uma explosão de risadas infantis dos gêmeos o cortou. Como eles conseguiam rir em meio a esse vendaval de emoções? Eles não tinham ideia do que estava acontecendo. Enquanto Lucas tentava digerir a situação, Felipe continuou em tom sarcástico: "Sabe, Lucas, você deveria ter estado mais atento. A vida não é apenas uma festa de aniversário." Ele puxou algo do bolso e, antes que Lucas pudesse entender, lançou uma foto para o ar. A imagem voou e todos na festa viraram a cabeça. Lucas a pegou no ar. O que estava ali era um retrato, assinou. Momento que ele não soube que tinha acontecido. Clara e Felipe juntos, com os gêmeos em um parque, todos sorridentes, uma família que na sua cabeça nunca existiu. A ferida se abriu com uma dor insuportável. Era como se o chão tivesse sumido sob seus pés. Olhar para aqueles rostos felizes foi como um golpe na sua confiança. "O que mais você escondeu de mim, Clara?" A pergunta saiu como um grito. Os sussurros aumentaram por toda a festa. E o que deveria ser um aniversário festivo se transformou num espetáculo de drama. "Lucas, eu posso explicar." Clara tentou, mas a sinceridade em sua voz estava lutando contra a avalanche de emoções. Mas ele não queria ouvir. O seu mundo estava desmoronando. E cada fragmento que caía revelava verdades que ele nunca quis saber. Os gêmeos olhavam para eles, confusos, e ele se sentia como um estranho. Ouvir. O que mais eu precisaria ouvir, Clara? Ele estava em seu limite. E então, como um relâmpago, uma figura familiar surgiu atrás de Clara. A mãe dela. A mulher estava pálida e seus olhos cheios de lágrimas. "Clara, você não deveria ter trazido as crianças. Eles não podem saber." Aquilo foi a gota d'água. Lucas mal podia acreditar. Como assim não poderiam saber? Segredos e ilusões giravam em torno dele como uma tempestade. O que mais estava escondido por trás daquela fachada de normalidade? O que essa mãe tinha feito? Todos na festa estavam em estado de choque. Ele se sentiu como se estivesse se afogando em um mar de segredos e mentiras. "Mas, mãe, já é tarde demais," Clara disse, sua expressão de desespero refletindo o que todos sentiam. Lucas estava paralisado, o olhar fixo no rosto da mulher. "O que estava escondido de mim?" ele perguntou, a voz embargada. Clara hesitou, o silêncio aclamando a verdade que estava prestes a ser revelada. Aquela festa de aniversário, tão planejada, não era nada além de um prelúdio para uma crise, maneira que ele nunca imaginou. "Por quê? Você não é quem pensa que é." As palavras de Clara explodiram no ar como um trovão. Lucas sentiu o mundo girar ao seu redor. O coração batia forte, a respiração falhava. O que ela estava dizendo? Ele olhou ao redor,
procurando apoio nos rostos dos convidados, mas todos estavam absortos, como se a festa tivesse acabado de desabar. A mãe de Clara parecia assustada, quase paralisada. Os gêmeos observavam, confusos, sem entender a gravidade do momento. Lucas não conseguia se mover, o sentimento se afunilando em seu peito. E então, uma revelação, como um relâmpago em meio à tempestade, passou pela sua mente. O que você quer dizer com isso? Um silêncio profundo tomou conta do ambiente. As risadas antes alegres agora eram substituídas por murmúrios nervosos, cochichos que percorriam a multidão. Clara hesitou, buscando a forma certa de expor aquilo que se revelaria devastador. Lucas, há coisas que você não sabe sobre nós, sobre a nossa história e sobre quem realmente são essas crianças. As palavras dela eram um eco de dor e angústia. Ele estava perdido. Uma onda de emoções estava prestes a engoli-lo. Fala logo, Clara. O que você quer dizer? Sua voz saiu mais alta do que pretendia, mas estava além de qualquer controle. Essas crianças, elas não são só suas. Elas são minhas e de Felipe. As palavras dela foram como um soco no estômago. Lucas olhou para Felipe, que observava a cena com um sorriso cúmplice. A raiva e a desilusão cresceram dentro dele como um vulcão prestes a entrar em erupção. Mas Clara continuou. E você não é apenas o pai deles. Você é... Respirou fundo, as palavras parecendo pesadas demais para serem ditas. Você é o filho do meu tio. Você e eu temos um laço de sangue. Nós dois somos primos. O choque foi instantâneo. Ele não conseguia acreditar. O queixo dele caiu. Você está brincando, né? Isso não pode ser verdade. Seu mundo estava se desmoronando. A festa, a música, os convites luxuosos, tudo estava se transformando em um pesadelo. Os murmúrios da multidão aumentaram. Os rostos ao redor, que a um momento eram de alegria, agora estavam cheios de horror e espanto. Clara, isso não pode ser real, ele gritou. Mas uma parte interna dele começou a acreditar. As palavras dela dançavam na sua mente, ecoando. Que segredo era esse? Lucas, por favor. Clara estava quase em lágrimas, a confusão nos olhos dela refletindo a turbulência na alma dele. Eu não queria que você soubesse assim. Nós queríamos proteger você e as crianças. Mas como se proteger alguém dessa verdade? Ele se sentia um estranho em seu próprio corpo, a sensação de traição corroendo tudo por dentro. A presença de Felipe, agora, parecia ainda mais ameaçadora. Ele estava ali, desfrutando do caos que provocara. Oh, Lucas, você sempre achou que tinha controle de tudo, não é? Mas aqui estamos nós, e você está tão perdido quanto as crianças, disse Felipe, com um bom humor perverso. Cai a boca, Lucas gritou, segurando sua raiva. Ele precisava entender o que estava acontecendo. As vozes dos convidados se tornaram um ruído distante, um pano de fundo borrado, enquanto ele olhava fixamente para Clara. Por que você não me contou antes? Por que escondeu de mim? Os gêmeos, ainda sem entender o que se passava, puxaram a saia da mãe, confusos e inquietos. O que está acontecendo, mamãe? Questionaram. E isso fez uma sensação de desespero se apoderar de Lucas. Como ele poderia responder a isso? Seria justo dizer que eles não eram apenas inocentes, mas também parte de um segredo obscuro que envolvia suas vidas? O ar estava pesado. Clara respirou novamente. Precisamos sair daqui. Precisamos conversar a sós. Mas, no fundo,
Ele sabia que a conversa que teriam seria muito mais do que somente o que aparentava. Era um confronto de lealdades, uma balança de segredos que poderia despedaçar tudo. E enquanto eles se preparavam para uma nova fase nessa história conturbada, a festa ao redor deles parecia mudar, com olhares curiosos e questionadores. Uma tempestade interna e externa estava prestes a eclodir. O que viria a seguir? Lucas sentiu que as verdadeiras revelações ainda estavam por vir, e a realidade era muito mais complexa do que ele jamais poderia imaginar. O ar estava pesado, e a revelação de Clara quase o sufocou. Lucas mal conseguia processar tudo o que ela tinha acabado de dizer. A multidão ao redor estava em completo silêncio, tentando entender a enormidade daquela situação. Ele fechou os olhos por um momento, sentindo que o chão não estava mais sob seus pés. As crianças ao seu redor, os gêmeos ainda segurando a avó, olhavam com curiosidade e assombro, sem entender o caos. Que tipo de piada é essa, Clara? Ele olhou nos olhos dela, buscando alguma resposta. O que ela havia dito parecia um roteiro de filme de drama. E não a realidade que ele conhecia. Felipe, no fundo, parecia estar adorando aquele teatro. Você está tentando me enlouquecer? Não pode ser verdade! Os murmúrios da multidão aumentaram e uma onda de risos nervosos começou a se espalhar. A tensão estava tão palpável que Lucas podia sentir seu coração disparar, quase uma batida contra as paredes do peito. Mas antes que alguém pudesse responder, uma figura conhecida entrou na cena. Era a mãe de Lucas, aparecendo como um fantasma, pálida e ofegante. Lucas, meu filho, o que está acontecendo aqui? Ela parecia completamente atordoada ao vê-lo em meio a essa tempestade de revelações. Mas o olhar dela se direcionou a Clara, e um reconhecimento passou por seu rosto. Clara, você? Você trouxe eles? O choque dela foi instantâneo. Lucas olhou entre sua mãe e Clara, confuso. O que mais ele não sabia? Mãe, o que você conhece dessas coisas? Ele perguntou, com a voz trêmula. A verdade parecia estar chegando em camadas, e cada nova camada era mais devastadora que a anterior. Meu Deus, não é possível! A mãe de Lucas levou as mãos ao rosto, como se estivesse tentando legitimizar o que ouviu. Nunca consegui te contar, Lucas. Havia uma razão para nosso afastamento. A voz dela vacilou, e lágrimas começaram a escorregar por suas bochechas. E então, em um momento de pura intensidade, ela olhou para os gêmeos. Essas crianças, elas têm mais a ver com você do que você imagina. O seu pai, ele, era irmão do meu marido. As palavras dela atingiram Lucas como um soco. O que ela estava dizendo? Essas crianças são meus primos? A pergunta escapuliu de seus lábios, e o mundo ao redor parecia girar. Tudo ficava mais complicado e confuso. E então, uma ideia aterradora começou a se formar em sua mente. O que vocês estão escondendo de mim? Por que nunca me contaram isso? A indignação e a dor misturavam-se, enquanto todos os olhares da festa se voltavam para ele, como se estivessem esperançosos por uma mudança. Lucas, eu juro que não era minha intenção. Clara começou, mas antes que ela pudesse terminar a frase, uma explosão de gritos cortou o ar. A festa estava tomando um rumo inesperado. O contato com a corrente elétrica da tensão parecia ter atingido um ponto crítico. A porta do resort se abriu com força e um grupo de policiais entrou, a sirene ao fundo ainda ecoando.
Todos, calma! Precisamos de todos aqui! Dos policiais gritou, sua voz cortando a atmosfera pesada. Lucas olhou espantado, sem entender o que estava acontecendo. O que havia se tornado essa festa de aniversário? O caos tomou conta e as pessoas começaram a entrar em pânico. Saiam todos! Precisamos verificar a situação! A multidão começou a se mover e Lucas sentiu que sua respiração estava apertada. Ele olhou para Clara, que estava tão em choque quanto ele. O que mais estava prestes a ser revelado? O clima de comemoração se transformou em uma corrida desordenada. E enquanto as vozes se erguiam, Lucas percebeu que ainda havia um segredo mais profundo a emergir daquela noite. Clara, o que mais está acontecendo? Ele a encarou, o coração disparando. Ela parecia prestes a desabar, e a dor em seus olhos era inegável. E enquanto ele a olhava, uma pergunta surgia em sua mente. Aqueles gêmeos eram apenas a superfície de um mar de segredos. E no meio da confusão, o som de um disparo ecoou pela festa, fazendo com que todos congelassem. O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. O que estava acontecendo? O que mais ele tinha que descobrir naquela noite de tragédia? Lucas ainda estava em choque quando o disparo ecoou pela festa. O tempo pareceu parar. Um silêncio atordoado tomou conta de todos, e as vozes que antes sussurravam eram agora gritos de pânico. Ele olhou para Clara, seus olhos arregalados, o medo refletido neles. Aquilo não era uma celebração, era um campo de batalha emocional e físico. Correr! Todos para fora! Uma voz alta gritou entre o tumulto. Policiais começaram a empurrar os convidados para longe da cena. Lucas sentiu um nó no estômago enquanto seguiam as instruções. Ele olhou para os gênios, ainda sem entender. Venham comigo! Ele gritou. Mas um segundo disparo cortou o ar e a confusão aumentou. Os gênios olharam para ele com olhos profundos, gemendo. O que está acontecendo, papai? A menininha segurou a mão dele com força. Ele olhou para Clara, que estava em lágrimas, parecendo perdida entre o medo e a responsabilidade. Não sei, amor. Apenas vamos sair daqui. Ele puxou as crianças para perto, e foi então que algo em seu peito se agitou. O olhar de Clara, ela estava escondendo algo. Mais uma vez, a verdade escapava por entre os dedos dele. Quando Lucas estava prestes a correr, uma nova figura emergiu da multidão. Um homem alto, de cabelo desgrenhado e sujo de terra, gritou da porta. Clara, o que você fez? Você não deveria ter trazido ele aqui. A voz soou como um trovão, fazendo Lucas congelar. Quem é você? Ele exigiu saber, mas o homem apenas ignorou a pergunta, focando em Clara. Precisamos ir. Eles estão vindo atrás de nós. Lucas franziu a testa, se sentindo cada vez mais perdido. O que está acontecendo? Ele perguntou, agora desesperado. Olhando para o homem, uma sensação de reconhecimento o atravessou. O homem era alguém que ele conhecia de mais tempo do que pensava. Você é? Você é irmão de Clara, não é? Calha a boca, Lucas. Não é hora para isso. Clara berrava, mas o homem não se deixou abalar. Eu sou quem deveria ter sido o pai deles, Lucas. Não você. As palavras dele cortaram o ar. O mundo de Lucas pareceu desmoronar mais uma vez. O que você está dizendo? Sua voz saiu quase em um sussurro, paralisando-o. Estivemos escondendo isso de você. Eu sou filho do tio que você achava que estava morto. Você só não sabia porque Clara não queria que você soubesse. As revelações vieram como um turbilhão, e Lucas sentiu o chão desmoronar, novamente sob seus pés. Não, isso é loucura. Ele gritou,
e a dor em seu peito ficou insuportável. Como assim você deveria ser o pai deles? Como tudo isso é possível? Mas antes que alguém pudesse responder, um novo grito ecoou pela festa. O caos se espalhou. Policiais começaram a disparar para o alto, afastando as pessoas. A vulnerabilidade daquela noite, seus segredos, suas revelações, se tornando uma zona de guerra. A verdade vem à tona. E você precisará lidar com isso, Lucas, o homem sussurrou. Enquanto a multidão se espalhava, as coisas estavam se desenrolando de forma alucinatória. Lucas sentiu o ar pesando sobre ele. A mãe de Clara, os gêmeos, Felipe, tudo era confuso demais. Ele olhou para o rosto de Clara e viu uma lágrima escorregando por sua bochecha. A dor dela era palpável, mas a raiva de Lucas superava. Você me enganou a vida toda. Como pude confiar em você? As palavras saíram como uma flecha, atingindo o alvo. Antes que Clara pudesse responder, os gritos da multidão e os sons de passos apressados tomaram conta de tudo. E então, enquanto tentava desesperadamente entender a confusão, o homem que alegava ser o pai das crianças disparou em sua direção. Lucas sentiu um aroma de pólvora e a rápida sensação de ser paralisado por um choque elétrico. O olhar de Clara gritou por ajuda, mas a situação era mais grave do que ele podia imaginar. Agora você sabe, Lucas. Uma corrida de emoções tomou conta dele. Ele precisava escapar, mas também enfrentá-los. 3 verdades escandalosas, um amor desmoronado e filhos que nunca imaginou que eram seus. E enquanto o caos continuava, a única coisa que ele sabia era que precisaria fazer algo. E rápido. O que mais estava escondido nessa noite escura? E naquele momento de desespero, a festa virou um prato cheio para a tragédia. Enquanto a verdade se desenrolava como um filme, Lucas se deu conta de que a verdadeira batalha estava apenas começando. O que mais estava por vir? Lucas estava paralisado, a confusão geando em sua mente. O homem que estava ali, o irmão de Clara, parecia estar jogando mais lenha na fogueira. A tensão era palpável, cada segundo como uma eternidade. E então, o que parecia ser um pesadelo coletivo começou a se intensificar. Ele percebeu que ninguém estava realmente prestando atenção na festa. As risadas tinham desaparecido, o ar estava pesado e o silêncio malditamente ensurdecedor. Então, um terceiro disparo cortou o ambiente, tão súbito que ninguém teve tempo de reagir. Uma mulher gritou, ecoando o pavor que tomou conta da multidão. Mas, ao invés de medo, o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Clara caiu, suas pernas fraquejando, e um olhar de terror congelou em seu rosto. Lucas estava em estado de choque, mas o que mais o atingiu foi o olhar de Felipe, que estava congelado e carrancudo. Ele não se movia. Estava apavorado, mas o que mais? Lindo, mas cruel. O que estava escondido atrás daquela aparência. Clara! Lucas gritou, correndo até ela. O mundo ao redor parecia desmoronar e suas mãos tremiam ao tentar segurar seu corpo. Ele a virou de costas e o medo em seu olhar se misturou a algo mais sombrio e confuso. A verdade parecia querer emergir das sombras. O chapéu de Felipe, ainda no chão, parecia um pedaço de um quebra-cabeça. Mas qual? Ela não pode estar machucada. As palavras saíram da boca dele como um sussurro. Algo não estava certo. Os gritos aumentaram e ele percebeu que os gêmeos ainda olhavam para a mãe, sem entender, sem saber de nada. O olhar inocente deles o atingiu e uma onda de desespero o invadiu. Estamos com vocês. Vamos! Fiquem perto de mim, Lucas gritou.
tentando reunir as crianças. Mas no instante em que ele voltou seu olhar para Clara, algo ainda mais perturbador aconteceu. Clara começou a convulsionar, seu corpo se debatendo descontroladamente. O pavor tomou conta dele novamente, e uma cena surreal começou a se desenrolar. Não, não, Clara! Ele se desesperou ao ver o que parecia ser uma cena de um filme de terror. Mas enquanto ele tentava segurá-la, olhares começaram a se voltar para outra figura que se distanciava. O homem que se dizia irmão de Clara estava agora atrás dele. E antes que ele pudesse fazer algo, o homem começou a voltar-se para o meio da multidão, gritando: "Ele não é quem pensa que é." Senti algo estranho. Eu sempre soube de algo. As palavras dele ecoaram como trovão. As pessoas mais próximas começaram a murmurar e olhar de volta para Lucas, com uma nova onda de dúvida em seus olhares. Ele se sentiu em um palco, exposto. "O que você quer dizer com isso?" ele gritou, a confusão em seu tom se entrelaçando com o medo. A afirmação pesava no ar. Desconfiados, as pessoas começaram a recuar. Os olhares se tornaram acusações. E no meio daquele caos emocional, uma figura familiar emergiu da multidão. Uma mulher que ele nunca esperou ver novamente. Sua melhor amiga, que havia se mudado para longe anos atrás, agora estava lá. "Lucas, meu Deus, eu ouvi o que aconteceu. Precisamos falar, é urgente." A voz dela cortou tudo. Tudo ficou em silêncio novamente. A revelação, as palavras não ditas, fizeram uma pressão no peito dele. A multidão se dispersou, mas as vozes dela ecoaram em sua mente. "Você nunca soube do que realmente ocorreu com sua família, certo?" O olhar dela falava mais que palavras. Um peso imenso caiu sobre ele enquanto tentava processar tudo. Ele não sabia o que estava por vir, mas um único pensamento dominava sua mente. O que mais ele não sabia? Então, como uma onda, a verdade despencou sobre sua cabeça. O que se conhecia como uma tragédia poderia se transformar em algo ainda mais escuro. Uma sombra de dúvida pairou sobre ele, e a pergunta ainda ressoava: "Quem realmente é você, Lucas?" E enquanto o caos se espalhava, o próximo passo que ele daria poderia mudar tudo. Lucas estava paralisado, a confusão girando em sua mente. O homem que estava ali, o irmão de Clara, parecia estar jogando mais lenha na fogueira. A tensão era palpável, cada segundo como uma eternidade. E então, o que parecia ser um pesadelo coletivo começou a se intensificar. Ele percebeu que ninguém estava realmente prestando atenção na festa. As risadas tinham desaparecido, o ar estava pesado e o silêncio malditamente ensurdecedor. Então, um terceiro disparo cortou o ambiente, tão súbito que ninguém teve tempo de reagir. Uma mulher gritou, ecoando o pavor que tomou conta da multidão. Mas, ao invés de medo, o que aconteceu a seguir foi ainda mais chocante. Clara caiu, suas pernas fraquejando, e um olhar de terror congelou em seu rosto. Lucas estava em estado de choque, mas o que mais o atingiu foi o olhar de Felipe, que estava congelado e carrancudo. Ele não se movia. Estava apavorado. Mas o que mais? Lindo, mas cruel. O que estava escondido atrás daquela aparência. "Clara!" Lucas gritou, correndo até ela. O mundo ao redor parecia desmoronar. E suas mãos tremiam ao tentar segurar seu corpo. Ele a virou de costas, e o medo em seu olhar se misturou a algo mais sombrio e confuso. A verdade parecia querer emergir das sombras. O chapéu de Felipe, ainda no chão, parecia um pedaço de um quebra-cabeça
Mas qual? Ela não pode estar machucada. As palavras saíram da boca dele como um sussurro. Algo não estava certo. Os gritos aumentaram, e ele percebeu que os gêmeos ainda olhavam para a mãe, sem entender, sem saber de nada. O olhar inocente deles o atingiu, e uma onda de desespero o invadiu. Estamos com vocês. Vamos, fiquem perto de mim. Lucas gritou, tentando reunir as crianças. Mas no instante em que ele voltou seu olhar para Clara, algo ainda mais perturbador aconteceu. Clara começou a convulsionar, seu corpo se debatendo descontroladamente. O pavor tomou conta dele novamente, e uma cena surreal começou a se desenrolar. Não, não, Clara! Ele se desesperou ao ver o que parecia ser uma cena de um filme de terror. Mas enquanto ele tentava segurá-la, olhares começaram a se voltar para outra figura que se distanciava. O homem que se dizia irmão de Clara estava agora atrás dele. E antes que ele pudesse fazer algo, o homem começou a voltar-se para o meio da multidão, gritando: Ele não é quem pensa que é! Senti algo estranho! Eu sempre soube de algo! As palavras dele ecoaram como trovão. As pessoas mais próximas começaram a murmurar e olhar de volta para Lucas, com uma nova onda de dúvida em seus olhares. Ele se sentiu em... A afirmação pesava no ar. Desconfiados, as pessoas começaram a recuar. Os olhares se tornaram acusações. E no meio daquele caos emocional, uma figura familiar emergiu da multidão. Uma mulher que ele nunca esperou ver novamente. Sua melhor amiga, que havia se mudado para longe anos atrás, agora estava lá. Lucas, meu Deus, eu ouvi o que aconteceu. Precisamos falar, é urgente. A voz dela cortou tudo. Tudo ficou em silêncio novamente. A revelação. As palavras não ditas fizeram uma pressão no peito dele. A multidão se dispersou, mas as vozes dela ecoaram em sua mente. Você nunca soube do que realmente ocorreu com sua família, certo? O olhar dela falava mais que palavras. Um peso imenso caiu para processar tudo. Ele não sabia o que estava por vir, mas um único pensamento dominava sua mente. O que mais ele não sabia? Então, como uma onda, a verdade despencou sobre sua cabeça. O que se conhecia como uma tragédia poderia se transformar em algo ainda mais escuro. Uma sombra de dúvida pairou sobre ele, e a pergunta ainda ressoava: quem realmente é você, Lucas? Enquanto o caos se espalhava, a mulher aproximou-se e, numa explosão de coragem, revelou: Lucas, você não é quem pensava ser. Suas memórias, sua vida, tudo foi construído sobre mentiras. Você não é o filho que todos acreditam que você é. A multidão ficou em silêncio novamente, palavras amargas no ar. As mãos de Lucas estavam trêmulas. O que você está dizendo? Seu pai, ele não era quem você acredita. E sua mãe, bem, ela me contou um segredo sombrio. Um segredo que você precisa conhecer agora. Agora? O que você quer dizer com isso? Lucas estava se sentindo perdido, confuso. Uma tempestade se formava dentro dele. Aquela noite que deveria ser uma celebração estava se transformando em um pesadelo. Lucas, você não nasceu aqui. Você foi criado por uma família que não é a sua. Há mais em você do que foi lhe contado. Você é parte de um jogo maior e muito mais complicado. O que está acontecendo agora, todos aqui, isso foi precedido por um plano que não envolve apenas você e Clara, mas algo muito mais profundo. As crianças, elas têm um papel fundamental. Ele estava paralisado.
O chão sob seus pés parecia estar desmoronando cada vez mais. Se isso é verdade, quem sou eu de verdade, então? Você precisa descobrir, mas não vai ser fácil. O que você vai fazer agora? A mulher olhou para ele e a urgência em sua voz era inegável. Ele sentiu seu coração se apertar. Naquele momento, tudo parecia prestes a desabar, e enquanto a multidão se dispersava e Clara gemia ao fundo, a dúvida e o medo começaram a consumir seus pensamentos. Ele estava pronto para descobrir a verdade. Mas e se essa verdade fosse mais do que ele pudesse suportar? E se essa noite, essa festa, fosse apenas o começo de algo muito mais sinistro? Lucas estava paralisado, a confusão girando em sua mente. A mulher à sua frente parecia ter desencadeado um tornado de perguntas sem resposta. E a última frase dela reverberava em seu coração como um eco. Você não é quem pensa ser. O que isso queria dizer? O que mais estava escondido debaixo do véu das mentiras que o cercavam? Então, como se o universo estivesse conspirando contra ele, a multidão que antes murmurejava agora estava em frenesi. E quando ele pensou que não poderia ficar pior, algo terrível aconteceu. Um grito rasgou a atmosfera e, como se estivesse sendo puxado por um ímã, todos se viraram para a entrada do resort. Um homem entrou com um olhar desolado e uma arma em punho. A cena que se desenrolou a seguir era digna de um pesadelo. O pânico se espalhou como fogo em palha seca. Ele não parecia ser um policial, mas um intruso, e seu olhar feroz estava fixo em Clara. Onde está ele? Ele gritou, fazendo as crianças, ainda inertes, se encolherem junto a Lucas. Clara! Lucas berrou, sua voz perdida no caos. Mas algo no fundo do seu cérebro registrava um detalhe. A expressão de Clara mudou. Ela não estava apenas assustada. Havia uma sombra de reconhecimento em seu olhar. Você prometeu que nunca me deixaria, ela gritou. E o eco da sua voz trincou a adrenalina em Lucas. O que esses dois sabiam que ele não sabia? O homem avançou, encarando Clara, e em um movimento rápido, girou a arma em direção a Lucas. E você não se meta. Você não é nada para ela. Isso foi como um tapa na cara para Lucas. A cada palavra, mais e mais peças do quebra-cabeça se encaixavam, criando uma imagem distorcida. Não! Ele é o pai deles! Clara gritou, gesticulando freneticamente para os gêmeos. Lucas, fica longe! Uma agitação crescente começou a consumir Lucas. A adrenalina pulsava em suas veias enquanto ele lutava contra a dúvida que agora se tornava insuportável. O que estava acontecendo? Ele olhou para os gêmeos, com seus olhares inocentes, sem entender a gravidade da situação. Aquilo era um pesadelo que ele precisava acordar. Mas não havia acordar. O homem, se aproximando cada vez mais, deixou clara a sua intenção. Você estragou tudo, Clara. Ele não deve saber da verdade, ele rosnou, girando a arma novamente. Você e suas mentiras. Uma onda de desespero tomou conta, e Lucas percebeu que todas as verdades que pensava saber estavam se desintegrando em fumaça. Ele olhou para Clara, esperando uma explicação que nunca chegaria. Quem é você? Lucas gritou, agora contendo a raiva e o medo. Mas a verdade começou a se desfazer diante dele. O homem olhou de esguelha para Lucas. Você realmente não sabe? Você foi escolhido para ser o pai deles, mas sua verdadeira paternidade é algo que você está prestes a descobrir, ele disse. E seu olhar se tornou frio e implacável. O que isso significava? A confusão aumentou, e por um momento tudo parou. Uma brisa gélida atravessou o local e a sensação de iminente desastre pairava no ar.
Assine o que temos ou você estará em perigo, Lucas. O homem avançou novamente e, de repente, tudo se desenrolou em câmera lenta. Os olhares atônitos, os sussurros surpresos, o coração de Lucas pulsando no ritmo do caos. E então uma faísca acendeu dentro dele. Se era verdade, se ele realmente estava ligado a tudo isso de alguma forma, era obrigatório que descobrisse. Mas enquanto os peixes grandes estavam pulando fora da rede, como ele poderia se manter firme? O silêncio reinou enquanto o homem olhava para ele com um sorriso maligno. A revelação está mais próxima do que você imagina. A sala parecia girar. As pessoas sussurravam e, em um flash, a arma disparou. O mundo de Lucas virou de ponta cabeça. Ele se virou apenas para ver Clara se jogar na frente dos gêmeos, enquanto o eco do tiro ressoava pelo ar. O que havia se transformado em um aniversário alegre se tornara uma cena de caos e revelações devastadoras. Ele precisava agir. Agora. A sensação de urgência subiu à tona como uma onda. E a única coisa que ele sabia era que a verdade estava prestes a ser exposta. E em meio ao desespero, a pergunta flutuou na mente de todos. Quem realmente era Lucas? E o que isso significava para todos os envolvidos? O mistério apenas começava. Lucas ficou paralisado, os olhos arregalados, o coração acelerado, enquanto o estrondo do tiro ecoava na sua mente. Clara caiu, e o mundo desmoronou à sua volta. Clara! Ele gritou, suas mãos trêmulas tentando segurá-la. Mas o olhar dela estava fixo, distante. O pânico tomou conta, enquanto as crianças se encolhiam, sem entender. O homem na frente deles, com a arma ainda fumegando. Parecia um espectro de seus piores pesadelos. Você não devia estar aqui, ele rosnou, dirigindo o olhar furioso para Lucas. Você nunca deveria ter descoberto. Lucas olhou para o rosto de Clara, a expressão dela se transformando em dor e desespero. O que você está escondendo, Clara? Ele perguntou entre lágrimas e frustração. Mas ela não conseguia responder, seu olhar mergulhado na escuridão que a cercava. Não, não se aproxime! O homem gritou enquanto a multidão se dispersava. Gritos misturados a choros aumentavam, cada vez mais ensurdecedores. Lucas se virou, apenas para ver as pessoas correndo para longe, fugindo da cena de terror que se desenrolava. Papai, o que está acontecendo? A menininha puxou a calça dele, os olhos cheios de medo. A pequena se assemelhava a ele de uma forma que ele nunca tinha notado antes. O que estava acontecendo? E então, a mulher que provocou toda aquela confusão, a melhor amiga de Lucas, gritou. Lucas precisa ouvir o que eu tenho para dizer. É ou morte. O desespero na voz dela cortou o frenesi, colocando um instante de pausa no caos. Ele precisava entender. Precisava descobrir a verdade antes que fosse tarde demais. Diga rápido! Lucas respondeu, sua voz tensa e urgente. O que você está escondendo de mim? Mas antes que a mulher pudesse responder, mais um estrondo ecoou pelo ar. E dessa vez não foi um disparo. Era um carro, e não um carro qualquer. Era um SUV preto, atravessando a entrada do resort a toda velocidade. E como se o tempo tivesse desacelerado, o veículo derrapou e parou em uma curva abrupta. A porta do carro se abriu e uma figura saiu. Era um homem alto, com um olhar sombrio e determinado. Ele gritou: Parem! Todos vocês não se movam!
O que está acontecendo aqui? A presença dele era eletrizante e a fúria nos seus olhos era palpável. Lucas olhou, confuso. Quem é ele? Ele pensou. Mas a mulher que estava ao seu lado olhou para o homem no carro com horror. Não! Ele não deveria estar aqui! Desespero se apoderou do seu rosto. Então, o homem que estava com a arma olhou para aquele novo intruso e, de repente, suas expressões mudaram. O que antes era raiva, agora se tornava medo. Você não deveria ter vindo! Ele hesitou, o olhar fixo no carro. Estou aqui para resgatar o que é meu. Largue a arma! O novo homem gritou, e a tensão explodiu, no ar como uma bomba. Os gêmeos se agarraram a Lucas, que, sem saber o que fazer, se viu no meio de um turbilhão de emoções. Lucas, precise saber, a mulher sussurrou, sua voz trêmula. Você é mais do que imagina. A verdade é que você é o filho de um homem que todos acreditam estar morto. E essas crianças são suas, mas não como você pensa. As palavras dela foram como um raio atravessando a escuridão. Uma onda de choque atravessou Lucas. O que significava aquilo? Como assim? Ele gaguejou, tentando entender. O homem da arma olhou para ele com uma mistura de reconhecimento e fúria. É isso, o que você tanto temia! O homem que havia chegado gritou, enquanto a situação se tornava cada vez mais crítica e você não vai conseguir escapar. Fuja, Lucas! Clara gritou, e isso ecoou na sua cabeça. Ela parecia estar gritando não apenas para ele escapar, mas também como se estivesse tentando alertá-lo. O tiro ecoou novamente e tudo parecia desmoronar. Você precisa decidir agora. A realidade começou a se distorcer e as peças do quebra-cabeça giravam em torno dele. O que realmente estava acontecendo? Lucas olhou para os gêmeos enquanto tudo ao seu redor parecia em turbilhão. Ela estava certa? Ele não era quem pensava ser? O homem de arma hesitou e em um instante se despedaçar. Você não pode fazer isso! O homem gritava, apontando para Lucas como se ele fosse a causa de tudo. E no meio do caos, Lucas sentiu algo frio em suas veias. A verdade estava ao seu alcance, mas ao mesmo tempo escorregava entre seus dedos. Ele precisava saber, mas cada nova revelação empurrava mais camadas de dor e confusão. E naquele momento, o futuro deles estava na balança. O que mais ele descobriria? O que realmente era aquela festa? O silêncio e a confusão pesavam no ar, e o próximo passo de Lucas poderia mudar tudo. Mas o que ele faria agora? O caos se instalou e o ar estava pesado com o cheiro da incerteza. Lucas nunca imaginou que sua vida pudesse mudar tão drasticamente em uma noite. Ele olhou para Clara, que estava caída. Suas mãos tremiam enquanto tentava entender o que estava acontecendo. Clara, por favor, me diga que você está bem. Ele se ajoelhou ao lado dela, tentando controlar o pânico que crescia dentro dele. Lucas, ela sussurrou, seu olhar distante. Eu não sabia que isso tudo ia acabar assim. As palavras dela foram como uma faca fria em seu peito. O homem armado parecia hesitar. E Lucas, sentindo um impulso, decidiu que não poderia apenas ficar ali. Ele se virou para o novo chegado. Quem é você? O que está acontecendo? Eu sou alguém que veio para consertar isso. O homem gritou, e algo em sua voz parecia carregar uma verdade inesperada. Vocês não percebem? Tudo o que aconteceu aqui é parte de algo muito maior. A multidão se dividiu. Algumas pessoas fugindo, outras paralisadas de medo. As crianças agarraram a perna de Lucas, sem saber o que fazer. Você não compreende as consequências do que está acontecendo. O homem que estava com a arma retrupou, seu olhar se tornando mais intenso. Não pode deixar ele entrar. A conexão que Lucas sentia, porém,
era inegável. Clara, as crianças, nós precisamos entender. O que você escondeu de mim? Sua voz era um misto de dor e determinação. Clara fechou os olhos, lágrimas escorrendo por seu rosto. Eu não queria que você soubesse assim. Tudo é tão complicado. O homem do carro deu um passo à frente e a tensão na atmosfera era quase elétrica. Lucas, você e Clara estão conectados por um passado que precisa ser resolvido. Ele olhou para os gêmeos, então para o homem armado. Se você não parar isso agora, todos estão em perigo. Eu sou seu pai. O homem da arma gritou, suas palavras como uma bomba sendo detonada. Lucas sentiu o chão abrir sob seus pés. Ele olhou para Clara, que parecia tão desolada quanto ele. Não pode ser verdade. É hora de você conhecer a verdade sobre quem você realmente é. O homem do carro insistiu. A revelação o atingiu como um soco no estômago. E olhou para Aquiles ao seu redor. As pessoas que fazia minutos eram estranhas. O pânico que antes envolvia os gritos agora era um eco distante, substituído por uma urgência feroz. Mas então, uma luz brilhou quando as sirenes da polícia começaram a ressoar ao longe. Lucas percebeu que a sua chance de entender o verdadeiro significado daquela noite estava se esvaindo rapidamente. Ele olhou para os gêmeos, que estavam aterrados a ele. Precisamos ir, agora. Ele puxou as crianças para perto e se virou para Clara. Você precisa vir conosco. Não podemos deixar mais segredos nos separarem. Clara ainda estava chorando, mas havia uma determinação crescente em seus olhos. Eu irei, Lucas, mas precisamos nos apressar. A verdade pode nos salvar. E assim, enquanto o caos se transformava em desespero, Lucas encarou a visão que se desenrolava diante dele. O que mais havia na escuridão que cercava suas vidas? Conseguiriam enfrentar a turbulência juntos? Ou secretos e revelações o separariam para sempre? Em meio a tudo isso, o coração de Lucas estava dividido. Mas ele sabia que a única saída para aquela noite cheia de incertezas seria enfrentar a verdade juntos. E nesse momento, algo mudou neles. O desfecho de suas histórias ainda estava por vir. E a próxima aventura aguardava cada um deles. Mas como seria, com tantos segredos pairando no ar? Enquanto o caos se disse às crianças e Clara para a liberdade, onde a verdade finalmente poderia ser revelada. Se você ficou com o coração na mão durante essa história, é hora de fazer sua parte. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que vêm trazendo toneladas de emoção. E não se esqueça de esmagar o botão de like agora para alimentar o algoritmo e continuar recebendo nosso conteúdo incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ouvir a visão de vocês. E compartilhe esta história instantaneamente com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo. Você precisa nos apoiar para continuarmos criando histórias como essa.